Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos aqui. Você é muito bem-vinda, você é muito bem-vindo. Aqui é o Garra Alvo. Professor Dorival Conte Júnior, a minha disciplina aqui é Língua Portuguesa. Eu vou iniciar um curso com vocês aqui, especial para quem tem interesse de prestar aí concursos das carreiras policiais, né? Especificamente a Polícia Civil aqui do estado de São Paulo. Então eu vou mostrar não só a matéria como um todo, obviamente baseada em editais anteriores, o último concurso em 2018, vamos ter como base esses editais. A gente sempre trabalha dessa forma. À medida que a banca examinadora ainda não promove aí o edital, né, atual do próximo concurso, nós trabalhamos com editais anteriores. E aqui, no aspecto da língua portuguesa, pessoal, isso é bem tranquilo, porque a gramática ela é igual em todo o território nacional. Então, se você prestar um concurso público aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais, não importa. A gramática é igual. É o aspecto da língua portuguesa, as regras, os conceitos, eles são iguais. Não tem diferença. O que difere um pouquinho nos editais é quando se relaciona a concursos, né, que exigem nível médio e nível superior. Eu vou trazer, inclusive, aqui 3 editais do concurso anterior da Polícia Civil do Estado de São Paulo, né? Na verdade, 3 concursos, que são o investigador, o escrivão e o agente. Vocês vão ver que, do ponto de vista da língua portuguesa, tem um assunto ou outro que vai diferenciar do edital, principalmente do agente em relação a escrivão e investigador, que é o que eu quero trazer para vocês aqui. Muito bem? Vamos começar o nosso curso, então. Como que eu vou mostrar, como é que a gente vai apresentar esse curso? Ele tem o conceito, baseado, obviamente, naquilo que foi questionado no edital anterior, aquilo que foi pedido no edital anterior. Eu vou seguir essa linha de raciocínio da VUNESP, né, porque é importante a gente saber como a examinadora trabalha, sempre a gente tem que ter em mente isso. Quando a gente vai fazer um concurso, quando você vai prestar um concurso público, eu creio que vocês saibam disso, obviamente, porque vocês já estão estudando para concursos públicos. Eu creio que a maioria já tem esse apego, né? Já está estudando por meio de questões, não só conceitos, etc. Mas é importante, eu acho que você sabe disso, identificar as características da banca examinadora. E eu vou trazer aqui para vocês as características da VUNESP, obviamente, para a gente direcionar. Porque vamos pensar no seguinte: você não está aqui para aprender língua portuguesa. Você está aqui para acertar a questão. Você tem que marcar a alternativa correta. E o nosso objetivo é te ajudar a conquistar essa vaga aí. Vamos para cima, então? Vamos lá, gente. Deixa eu mostrar um detalhe aqui para vocês, né? Inicialmente, aqui estão as minhas redes sociais. Eu sempre costumo usar mais aqui, né? Deixa eu falar com vocês aqui, ó. Mais ali o primeiro, lá em cima lá, ó, canal. Esse canal no YouTube que eu tenho, eu trago muitas questões de provas anteriores, não só da Polícia Civil, também, né? Mas principalmente da banca examinadora, porque isso serve para qualquer concurso. Então você pode acessar lá o canal, fazer a inscrição lá no meu canal no YouTube. E sempre que eu gravo um vídeo você vai receber também. Normalmente a gente está trabalhando aqui muito com a VUNESP, né? Principalmente por alguns concursos que estão por vir. E claro que o da Polícia Civil não é diferente. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês então aqui o detalhe de editais, o que nós vamos estudar especificamente, né? Passo a passo aqui. Então vou começar mostrando para vocês o edital de escrivão do último concurso de 2018 aqui em São Paulo. Vocês vão reparar o seguinte, ó, vou apresentar rapidamente aqui para vocês, porque eu vou detalhar depois por meio dos assuntos, né? Que nós vamos tratar aqui, ó. Então, o edital do escrivão e do investigador aqui, ó, esse edital, ou melhor, ele é muito parecido. Na verdade, ele tem o mesmo assunto. Então, tanto o edital do escrivão quanto o edital do investigador, os assuntos que foram colocados aqui, inclusive questionados também, tá? Na prova anterior, e a gente vai trazer questões dessas provas aqui também nesse curso, tá? Pouco diferente desse concurso aqui do agente, ó, que é de nível médio,
Então, repare o seguinte, o que eu quero mostrar para vocês aqui inicialmente é o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui. Reparem só aqui no item 10, aqui ó, no item 10, aqui ó, tá vendo, ó? Esse item 10, oração, termos essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da oração, coordenação e subordinação. Até aqui, ó, né? Até chegar aqui no comecinho do item 11. Olha do investigador. A gente tem aqui no item 9. É o mesmo assunto, tá vendo? Ó? Oração, termos essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da oração, coordenação e subordinação. Então, até aqui, até o comecinho do item 10 aqui, nós temos a mesma situação. Tanto o investigador é o mesmo assunto, tá? Como o escrivão. Já no concurso do agente, essa matéria não é apresentada. Esse assunto, ele não foi apresentado no edital do agente. Então, a banca examinadora optou por apresentar o assunto de oração nos concursos do investigador e do escrivão, tá? Mas não no concurso do agente. Isso é uma opção da banca examinadora e é claro que nós vamos respeitar isso aqui, obviamente, que o objetivo é fazer você ficar preparado para qualquer um desses concursos. Então, nós temos uma matéria a menos aqui, um assunto a menos no concurso do agente, que temos aqui no investigador e escrivão. Um outro assunto também que vai diferenciar, você vai ver aqui ó, no item 16, né, e item 17, tá? Análise morfossintática e vícios de linguagem. Olha só no concurso investigador, também esses assuntos aparecem, né? Olha lá, análise morfossintática, vícios e figuras de linguagem e figuras de sintaxe. Aqui ele coloca um assunto a mais que, na verdade, pessoal, é igual a esse aqui, tá? Quando a gente fala aqui em vícios de linguagem, que aparece nesse edital do escrivão, ele é exatamente o mesmo assunto que aparece aqui, ó, tá? Então, vícios e figuras de linguagem e figura de sintaxe. Na verdade, isso aqui é um assunto só. Só que a banca coloca de forma diferente, com nomes diferentes, porque também optou por isso. Já o concurso do agente não apresenta nenhum desses assuntos. Então, o concurso do agente, ele tem uma característica, a banca examinadora empregou aqui uma característica diferente dos outros dois concursos. Né? O que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, né? O que a gente tem, na verdade, é uma diferença que a banca examinadora propôs para os concursos, né, do investigador e escrivão em relação ao do agente. O que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte, menos matérias, menos assuntos, né, para a gente estudar para o agente e 2 ou 3 assuntos a mais para o investigador e escrivão, justamente porque são concursos de nível superior e dessa forma a banca examinadora opta por trabalhar desse jeito aí. Independentemente disso, é evidente que nós vamos tratar aqui as aulas com base nesses editais, obviamente. Né? Então, nós vamos tratar aqui aquilo que a banca examinadora vai exigir. Por isso que eu vou trazer provas, questões de provas anteriores relacionadas a cada um desses assuntos aqui. Tá? Como é que nós vamos montar esse curso? Eu vou trazer os assuntos e vou mostrar para vocês, no início de cada assunto, se ele é pertinente aos 3 cargos, tanto investigador, agente e escrivão, se ele é pertinente a matéria que eu vou apresentar para vocês, se serve para os 3 ou não, que é para direcionar justamente para você que pretende, de repente, prestar os 3 concursos, ou como aconteceu no último concurso, ter sido no mesmo dia, pode acontecer isso, você vai ter que optar. Nós não sabemos isso ainda, como é que vai acontecer, mas não importa, né? Isso não vai importar. O que importa é que você esteja realmente preparado para fazer a prova e o nosso objetivo é fazer com que você gabarite esse concurso aí, tá bom? Vamos lá então, começando aqui o seguinte, ó. Eu vou trazer primeiro os principais assuntos. Não significa dizer que só vão cair esses assuntos, não é isso, e não significa dizer que nós vamos estudar só esses assuntos também não. Como eu disse aqui, nós vamos estudar todos os assuntos relacionados a esses editais que eu mostrei para vocês aqui agora, tá? Todos. Tirando aqueles assuntos que eu apresentei para vocês ali, figuras de sintaxe, análise morfossintática, né? Aqueles outros assuntos que não caem no concurso do agente, né? Não apresentou, não foi apresentado, pode ser que isso seja questionado agora, mas no último concurso não foi. Então, tirando aqueles 2 assuntos, 3 assuntos, na verdade,
Então, você vai ver que a matéria é um pouquinho maior, né? E aquela parte de oração, de termos essenciais, integrantes e acessórios e tal, é a chamada famigerada, todo mundo tem medo disso, da análise sintática. Vocês vão ver que não precisa ter medo disso, né? Eu sei que na escola aí muita gente teve problemas com análise sintática, uma diferença enorme da análise morfológica, né? Tem muitos candidatos que falam para mim, professor, eu prefiro a análise morfológica, eu acho mais fácil, tal. Realmente, ela é mais direcionada. Mas nós temos que ter a análise morfológica primeiro, né, como base, para depois entendermos ali como é que funciona a análise sintática. Mas fica tranquilo que vai dar tudo certo, eu vou mostrar para vocês que não tem segredo, tá bom? Vamos voltar aqui para os principais assuntos. Claro que eles serão dados aqui com ênfase, obviamente, porque são os principais assuntos. Eu peguei os concursos anteriores e fiz um apanhado ali estatístico para ver as questões, os assuntos são mais questionados. E esses apareceram em todos, tá? Tanto de nível médio como de nível superior aí, tá bom? Mas, vamos lá. Vamos começar aqui, aula 1, classes de palavras. O que eu fiz aqui para ficar mais fácil para vocês? Tá vendo que embaixo aí do nome da aula, né, do título, classe de palavras, tá lá, escrivão, investigador e agente, significa dizer o seguinte, pessoal, que quando aparece isso aqui, vai aparecer isso nos outros também, significa dizer que esta matéria que você está vendo aí, ó, essa matéria chamada classes de palavras, substantivo, adjetivo e advérbio, que são os assuntos relacionados à classe de palavras, eles são em comum para os 3 cargos, tá? Então, você que quer prestar o concurso de escrivão, de investigador ou de agente, essa matéria serve para vocês 3. Maravilha? Vamos lá. Vamos entender então o que são classes de palavras. Aqui é a análise morfológica, né? E os editais apresentam, olha lá, tá vendo o que está destacado em vermelho? Eu vou apresentar isso em todas as aulas, todo início de aula. Vou trazer para vocês para direcionar, justamente como eu disse agora, para quem tem interesse de prestar qualquer um desses 3 cargos, ou os 3 cargos, ou um específico. Tá? Então, esse assunto, tá vendo destacado em vermelho? Ele foi apresentado no último concurso nos 3 editais. Então, nós vamos tratar aqui, tanto para escrivão, investigador e agente, o assunto é o mesmo aqui. O que a gramática determina sobre substantivo? Vejam bem, pessoal, não precisa decorar o que está escrito aí, vamos entender, tá? Então, eu vou fazer a leitura junto com vocês e, a partir da leitura, eu vou trazer exemplos e a gente vai traduzir essa leitura aí. Então, a gramática determina o seguinte, que substantivos dão nome aos seres. E, em um contexto, isso é importante, hein? Ó, em um contexto, tá vendo que está destacado em negrito aí? São identificados por meio de determinantes antepostos. E esses determinantes, eles podem estar explícitos ou implícitos. Olha aí, vamos lá. Vamos traduzir esse trecho que é determinado pela gramática. Então, a tradução é a seguinte. Vamos trazer exemplos aqui, ó. 4 frases que são iguais, né? Semelhantes, porque só troca ali o determinante anteposto. Eu quero saber se essa palavra livros que aparece aqui, se ela é um substantivo. Para isso eu vou fazer o seguinte, ó, dentro de um contexto, né? Aqui a setinha aqui, ó. O contexto que é? A frase toda, né? Tudo isso aqui, ó. Compramos os livros, essa é a frase. Compramos 2 livros, essa é a frase. Compramos alguns livros e compramos esses livros. Como que essas frases elas são apresentadas aqui, repito, dentro desse contexto, tá? A palavra livros, certamente, ela vai ser classificada nesses contextos como substantivo, não só porque dão nome aos seres de uma maneira geral, mas vejam, a palavra livros foi identificada por meio de um elemento que a gramática chama de determinante. O que seria um determinante? Esse determinante ele é apresentado na frase explicitamente. Então, por exemplo, aqui, ó, um artigo, isso aqui é um artigo. Esse artigo pode ser masculino, feminino, plural, singular, pode ser definido ou indefinido. O que esse artigo está fazendo nessa frase? A função dele nesta frase, na frase 1, é olhar para o lado, aqui, ó, e identificar que tem um substantivo pós-posto a ele. Ou seja,
eles são identificados, ó, os substantivos, por meio de determinantes e o artigo é um deles. Então, quer dizer que eu posso entender da seguinte forma, né? Vamos entender da seguinte forma aqui, ó. Se aparecer num contexto, conforme você vê aparecendo aí nesses exemplos. Se aparecer em um contexto um determinante anteposto, nesse caso é um artigo, por exemplo, na frase 1, significa dizer o seguinte, que se o examinador estiver perguntando para mim qual é a classificação da palavra que está depois desse artigo, com certeza eu vou assinalar uma alternativa que esteja escrito assim, ó, substantivo. A classificação da palavra livros, nessa frase 1, é substantivo, porque de acordo com a gramática, dentro de um contexto, ele está dentro de uma frase, ela foi colocada nesse contexto recebendo um determinante anteposto, que é um artigo. Essa mesma análise, pessoal, nós vamos voltar aqui, ó, essa mesma análise, ela vai servir para os outros exemplos também. Então, a gente tem na frase 2 um numeral, que transforma a palavra pós-posta em substantivo, assim como o artigo também, ó, tá? Na frase 3 nós temos um pronome, é um pronome indefinido, ele também transforma a palavra pós-posta em substantivo. Na frase 4 nós temos um pronome demonstrativo, que também transforma a palavra pós-posta em um substantivo. Então, resumindo, o que é um determinante? Então, o determinante é uma expressão gramatical, que pode ser um artigo definido ou indefinido, pode ser um numeral, qualquer numeral, pode ser um pronome, qualquer pronome que aparecer no contexto, ele vai transformar aquela palavra pós-posta em um substantivo. Eu vou trazer aqui dois exemplos para vocês quando esses determinantes estão implícitos. Porque aqui nesses exemplos que vocês veem aqui, os determinantes estão explícitos. Você está vendo, ó, o artigo está ali na frase, o numeral está ali na frase, os pronomes, alguns e esses, estão ali na frase. Então, esses determinantes estão explícitos. Eu estou enxergando esses determinantes. Fica mais fácil você identificar o substantivo, tá bom? Agora, vamos ver o seguinte. Quando esses determinantes não estiverem explícitos, olha o que pode acontecer aqui, ó. Eu quero saber se a palavra livros, ela é classificada como um substantivo. Então, eu vou olhar para antes dela aqui, ó, e vou encontrar um verbo. E o verbo não é um determinante. Pelo menos a norma padrão não indica isso. Então, o que eu vou fazer aqui nessa frase? Eu vou pegar esse contexto, isso aqui é um contexto, né? Lembrando sempre que vai aparecer num contexto. E aqui, ó, nessa setinha, eu vou colocar um artigo, ó. Compramos os livros. Então, eu mesmo coloco esse artigo. Tudo bem? Você mesmo faz isso. Porque o determinante está escondido. Aí você pode dizer para mim assim, mas eu posso colocar um numeral? Claro que pode. Qualquer numeral. Eu quero colocar o numeral 10. Não tem problema. Faz a leitura para você ver, ó. Compramos 10 livros. Eu quero colocar um pronome demonstrativo. Aqueles, por exemplo. Compramos aqueles livros. Olha como faz sentido. Mas eu vou dar uma dica para você, pessoal. Aliás, para você especificamente que vai prestar esse concurso aqui. Ou qualquer outro que tenha essa matéria. Não precisa ficar decorando um monte de determinantes. Faz o seguinte, você vai aí, ó, antes da palavra livros, e coloca um artigo os. Se fosse um livro, você colocaria o artigo o. Se fosse revista, você colocaria o artigo a. Se fosse revistas, você colocaria o artigo as. Então, fecha lá no artigo só nele, não precisa decorar os outros. Você precisa entender que os determinantes podem ser artigos definidos ou indefinidos, masculino ou feminino, plural, singular. Podem ser numerais, podem ser pronomes, né? Isso aí você já sabe. Mas quando ele aparece de forma implícita, conforme você vê aí nesse exemplo, ele está escondido. Então, para facilitar você identificar se a palavra livros realmente tem essa classificação de substantivo, você coloca um artigo, é mais fácil. Quer ver? Deixa eu te dar um outro exemplo que vai aparecer aqui. Um pouquinho maior.
O advogado teve acesso ao processo. Eu pergunto a você, vamos parar para raciocinar um pouquinho? Ó, eu quero saber se advogado é um substantivo, se acesso é um substantivo e se processo é um substantivo. O que você acha? Bom, advogado com certeza, porque tem um artigo aqui, ó, específico, né, determinado, ele está explícito. Agora, ó, eu quero saber se acesso é substantivo, sabe o que você faz? Joga tudo fora, coloca um artigo anteposto. Dá para colocar A? Não, porque acesso é masculino. Então você corta, põe um artigo O, ó, o acesso ao processo. Tá vendo como faz sentido? Aqui, ó, eu tenho um determinante anteposto, com certeza processo é um substantivo. Aqui também eu tenho um determinante anteposto, com certeza advogado é um substantivo. Mas o problema está em acesso, porque eu posso confundir com verbo. Mas acesso não é verbo, o verbo é o ter aqui, ó. Teve acesso, teve é o verbo, acesso é o substantivo. O que eu posso fazer? Ó, colocar um artigo anteposto, ó. O advogado teve o acesso ao processo. Ou, se você quiser, você pode jogar fora o que está antes, tá vendo aqui, ó? E deixa só ali o artigo. Então, o artigo que você coloca ali, que eu coloquei ali, ele está implícito, escondido. Então, é fácil você identificar dessa forma. Pronto. Substantivo é identificado, é isso que você precisa saber. Ele é identificado desta forma. Agora fica mais tranquilo a gente identificar o que é um adjetivo. São palavras que, num contexto, caracterizam ou qualificam um substantivo. Os adjetivos concordam em número e gênero com os substantivos a que se referem em uma frase. Fácil, tranquilo. Então, eu vejo na frase 1, por exemplo, eu sei que inteligente aqui é uma palavra que está se referindo ao substantivo alunos e que é uma qualidade, uma característica de aluno. Então, é um adjetivo. Eu sei que interessados também se refere aqui ao substantivo alunos, né? E também é uma característica, então é um adjetivo. Já na frase 3, eu fiz uma inversão. Como assim inversão? Normalmente o adjetivo ele aparece depois do substantivo, mas ele pode aparecer antes. Por exemplo, aqui, ó. Encontradas pela polícia as testemunhas. Quem é que foram encontradas pela polícia? As testemunhas. Então, é um substantivo. Então, nitidamente aqui pelo contexto, ó, sempre vamos avaliar o contexto, tá, pessoal? Contexto, ó. Você identifica que esta palavra que aparece aqui, ó, ela está se referindo a testemunhas. São as testemunhas que foram encontradas pela polícia. A palavra encontradas não está se referindo aqui nessa frase 3 ao substantivo polícia. Está se referindo ao substantivo testemunhas. Então, é um adjetivo que está anteposto ao substantivo a que ele se refere. Não tem problema nenhum. Tá? Ele pode aparecer antes ou depois. Pronto, gente. O que você precisa saber de adjetivo é isso, inicialmente, que ele é uma característica de um substantivo e ele concorda com esse substantivo em número e gênero. Então, vejam, nós temos aqui uma expressão que vai ser muito importante na matéria de concordância. Vamos para frente. Advérbios. Advérbio tem a ver com interpretação, pessoal. Então, advérbio é uma palavra que é um assunto que cai bastante nas provas da VUNESP. Eles funcionam como modificadores de um verbo, de um adjetivo, de um outro advérbio ou ainda de uma frase inteira. Mas o que vai interessar realmente para nós, gente, é isso aqui, ó. É essa palavrinha que você vê aqui, ó, circunstância. É isso que aparece nos enunciados das questões. A gente vai trazer questão aqui, você vai ver, ó. O enunciado da questão, o comando da questão nas provas de concurso, aparece muito a expressão circunstância. Quando aparecer essa expressão, você pode ter certeza de que o assunto é advérbios. E o advérbio é interpretativo. Você já está vendo aí na sua tela 4 exemplos com 4 palavras destacadas. Na frase 1, os alunos chegaram cedo à escola. O que o advérbio cedo está fazendo? Ele está trazendo uma circunstância de tempo ao verbo chegar. Assim como na frase 2, os alunos são muito interessados, o advérbio muito está trazendo, está mostrando, dando uma circunstância de intensidade ao adjetivo interessados. Quer dizer, os alunos não são só interessados, eles são muito interessados. Na frase 3, os alunos chegaram cedo demais à escola, o advérbio demais está trazendo, mostrando, caracterizando aí, dando uma circunstância de intensidade a um outro advérbio que já está na frase, que é o cedo.
E na última frase a gente tem o certamente irei ao clube, o advérbio certamente, ele está dando uma circunstância, né? Uma forma de afirmação à frase irei ao clube. Agora, vejam o que vai realmente interessar para uma prova de concurso. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os principais advérbios e as suas circunstâncias. Essas circunstâncias, elas são as suas características, né? Os seus sentidos. Então, já tem lá advérbio de lugar, eu trouxe aqui alguns. Advérbio de tempo, né? Tem alguns para você. Depois você dá uma paradinha no seu vídeo, vai ler cada um deles aqui, vai identificar aquele que você tem mais dificuldade, você deixa guardadinho, monta aí um glossário aí no seu caderno, de repente você olhou um advérbio que você não conhecia, você já deixa anotado, já sabe qual é a classificação dele. Temos o advérbio de modo, que é o que apresenta muito na gramática, advérbio de intensidade, advérbio de dúvida aqui, e os principais que a gente tem que tomar bastante cuidado, por isso que eu trouxe atenção aos advérbios terminados em mente. Sabe por quê? Porque eles podem ser de modo, tá aqui os exemplos, eles podem ser de tempo, eles podem ser de afirmação e podem ser de dúvida. E como que você vai identificar isso numa frase, né? Como que você identifica isso? De que forma? Como é que eu vou identificar se esse advérbio terminado em mente, se ele vai ser de modo, se ele vai ser de tempo, de afirmação, de dúvida? Primeiro, olhando isso que você está vendo na tela aí, que são os principais que eu trouxe para vocês. E sempre analisando a interpretação, sempre analisando o contexto. Quer ver? Nós vamos trabalhar aqui agora exatamente isso aqui, ó, questões de classes de palavras e provas anteriores aqui de substantivo e adjetivo. E também advérbio. Vamos pegar o concurso de 2013, o investigador de polícia, em que o examinador destaca 3 palavras. E ele pergunta os termos em destaque, né? O termo seria palavras, vocábulos, né? Conforme o contexto. Tá vendo a palavra contexto aparecendo aqui no enunciado da questão? Ó, conforme o contexto. Por isso que eu chamei a atenção de vocês agora há pouco para a palavra contexto. Sempre, sempre pelo contexto, tá? Sempre você vai ter uma frase. Os termos em destaque, conforme o contexto que determina seus usos, classificam-se respectivamente como... Olha lá, uma questão de classe de palavras. Vamos fazer uma coisa? Vamos trabalhar da seguinte forma aqui. Você tem a questão aí, você tem a questão aqui na tela para vocês. Dá uma pausa no seu vídeo, para um pouquinho aí o vídeo, pausa. Tenta responder a questão, quem nunca viu essa questão, de repente você já viu, né? Você já fez essa questão. Mas tenta responder. Dá uma pausa que eu vou trazer a resposta para vocês aqui já já com os comentários. Tá valendo então? Então vamos lá, fica com vocês aí, ó. Pausa no seu vídeo aí. Bom, pessoal, é o seguinte. Letra C, segundo a banca examinadora. Vamos reparar o seguinte, ó. Como é que eu sei que conhecidos aqui no início ele é um adjetivo? Porque é uma característica do substantivo cães. Nós temos aqui, ó, nesse contexto, a preposição por somada ao artigo os, que virou pelos. Então, nós temos um artigo aqui, ó. Esse artigo, o que ele faz? Ele é um determinante da palavra pós-posta. Lembra que nós vimos? O determinante transforma a palavra pós-posta em substantivo. Então, o conhecidos aqui funciona como adjetivo, né? Porque é uma característica desse substantivo. De conhecidos, ó. De conhecidos. Dentro desse contexto, quase igual ao horror pelos cães conhecidos ou de desconhecidos. A gente tem um determinante implícito. Sabe o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso pegar essa preposição de que aparece aqui na frase e posso somar o artigo os, que vai virar dos. Quer ver como dá certo? Ó, quase igual ao horror pelos cães conhecidos ou dos conhecidos. Então, o que acontece? Tem um determinante implícito aqui, ó. Se tem um determinante implícito, ele vai ser um substantivo, né? E, por fim, olha lá, provoca uma incontrolável repugnância. Nesse contexto, que é o que o examinador está pedindo, olha aqui a palavra contexto, a palavra incontrolável, que na verdade essa palavra aí, pessoal, incontrolável, ela nasceu para ser um adjetivo. Por exemplo, quer ver, ó? O menino é incontrolável, né? Criança incontrolável, situação incontrolável. Então, incontrolável, na verdade, ele nasceu para ser um adjetivo.
Só que nesse contexto que você vê aí, que aparece aí na pergunta, que está até destacado em vermelho para vocês ali, nesse contexto, essa palavra recebeu um determinante anteposto. Está vendo a palavra uma do lado? Você está vendo aí na tela. A palavra uma do lado, o que ela fez? Ela transformou a palavra incontrolável em um substantivo. Então, nós encontramos aí, de fato, nesse contexto, voltando a repetir aqui a palavra contexto, você está vendo destacada aí no enunciado, então a palavra incontrolável, ela passa a ter esta classificação aqui nesse contexto. Maravilha? Vamos para a próxima. Prova de papiloscopista policial 2013. Observe a passagem lá pelos anos 70, está destacado, depois estavam todos lá destacado também. Ele pergunta, o termo lá, nas expressões lá pelos anos 70, estavam todos lá, expressa a ideia. Ideia, pessoal, tem a ver com interpretação, tá? Aí, mais uma vez para você, pausa o seu vídeo, vamos tentar responder, que eu venho com a resposta agora para você. Valendo! Foi na letra E, tranquilo. Vejam, pessoal, aqui é uma questão fácil de responder e caiu no concurso, né? Então você vai dizer, pô, mas é fácil assim de responder esse tipo de questão? Sim, não tem dificuldade. Você tem que ficar só ligado no contexto e na interpretação. Então veja o que ele traz aí para vocês, ó. A banca está dizendo que é tempo e lugar, respectivamente. Sim, lá pelos anos 70, tempo. E depois, ó, estavam todos lá em algum lugar. Se você ler pelo contexto, por exemplo, ali, ó, lá pelos anos 70, sem celular, iPhone, iPad ou outras tantas muletas, a estratégia foi cada integrante da família se dividir e fixar um tempo para voltar à porta do prédio. Ó, porta, tá no lugar, né? Estavam todos lá, minha mãe, primos, tia, assim vai. Ou seja, estavam todos lá naquele lugar. Então, tá vendo? É uma questão simples de resolver e tá aí na prova. Então, não tem dificuldade. É uma questão envolvendo, então, advérbios. Vamos para a próxima prova, lá em 2014, auxiliar de necropsia. Considerando que o adjetivo é uma palavra que modifica o substantivo, com ele concordando em número e gênero, olha aí, ó, tá vendo como o examinador trouxe a questão? Assinale a alternativa em que a palavra destacada é um adjetivo. Vamos lá? Pausa o seu vídeo na palavra destacada, veja aí cada uma das opções, tenta responder que eu venho com a resposta agora. Vamos lá? Valendo! Letra A. Tranquilo aqui, pessoal. Tranquilo, né? Bom, vamos por partes. Então, esse horroroso é a palavra que está destacada aqui, tá vendo? Então, segundo a banca, é a resposta da questão. Esse horroroso, ele está se referindo a um substantivo anteposto, um câncer de boca horroroso. Então, o substantivo aqui, ó, ele foi classificado, caracterizado, né, qualificado pela palavra horroroso. Se você quiser saber se realmente ele é um adjetivo, está exercendo a função, então, dentro de um contexto, sempre, tá? Dentro desse contexto, você pode colocar aqui, ó, pode colocar, por exemplo, a palavra, o verbo ser, ó. Um câncer de boca é horroroso, por exemplo. Se você não quiser colocar o verbo ser, você pode colocar o advérbio tão. Isso é muito usual, viu, gente? Isso é uma forma de você identificar se realmente essa palavra é um adjetivo, ó. Um câncer de boca tão horroroso. Se você fizer isso, vai dar certo em todas e você vai identificar que ele é um adjetivo. Na frase B de bola, 16 aqui é um numeral, né? Então, não é um adjetivo, é um numeral. Eu queria que ele morresse logo. Ó, esse logo aqui é um advérbio. E depois na letra D, dar esperança. Há esperança. Olha, eu posso colocar um determinante. Olha lá. Há esperança às famílias. Então, essa esperança é um substantivo. E também no último aqui, a letra E, inferno, é um substantivo. Portanto, uma questão aí simples aí de ser resolvida. Tranquilão, pessoal? Vamos encerrar essa aula aqui. Já vou trazer para vocês qual é o assunto da aula 2 para você se preparar, que vai valer tanto para escrivão, investigador, agente aí também. Então, a aula 2 nós vamos tratar aí, ó, de conjunção coordenativa, conjunção subordinativa adverbial e conjunção integrante. Ainda em classes de palavras, beleza? Abraço para vocês, bons estudos, obrigado pela atenção. Fica ligado logo logo aí na aula 2 para a gente conversar sobre esses 3 assuntos aí. Fechou? Até lá.